Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Eddington? Aula de hoje, número 128. E na aula de número 128, vamos continuar trabalhando a educação financeira. E nessa aula de hoje, vamos resolver problemas aplicando os conceitos de juros simples. Então, vamos usar o conceito de juros simples, que a gente já aprendeu na aula anterior, o que eram os juros. Usando esses conceitos, vamos resolver aí algumas situações, problema. Então, juros. Vamos para essa questão. Uma loja de eletrodomésticos estava vendendo fornos de micro-ondas nas condições que foram indicadas aqui. Então, a loja ali vende os fornos. Está aqui o micro-ondas, né? Forno micro-ondas de 1.500 watts, tecla para reaquecer, 100 peças, preço à vista. R$ 549 o preço à vista. Ou então, uma entrada e mais 17 parcelas no carnê de R$ 44,90, totalizando R$ 790,20 se fizer a compra à vista. Tem o valor se fizer a compra a prazo, perdão. Tem o valor à vista e tem o valor a prazo que está sendo colocado em juros por ter comprado parcelado, ok? Então, o preço à vista é diferente do preço a prazo, porque estão sendo cobrados juros pelo parcelamento desta dívida. O juro é uma compensação em dinheiro que a loja cobra por estar parcelando a dívida do comprador. Sempre acontece isso, tem que ter essa compensação. Você quer ter o produto já e não tem o dinheiro, então vai ter que pagar um pouco mais por isso. É assim que funciona. Então, nesse exemplo, os juros cobrados pela loja para parcelar a dívida de R$ 549 em 18 vezes foram de R$ 250,20, o valor a mais que foi cobrado. Ele saiu da onde? Do valor a prazo, subtraindo do valor à vista, dos R$ 799,20 menos o 549, que resultou aqui no 550,20 centavos. No caso das aplicações financeiras, o investidor que empresta ao banco e por esse empréstimo recebe uma quantia que indica os juros. Então, isso aqui é uma aplicação. Então, as aplicações, o investidor, a pessoa física, seja quem for, coloca o seu dinheiro lá no banco e recebe por ter colocado o dinheiro lá. Então, ele também recebe por isso, não só paga, pode receber também. A dívida ou a quantia que uma pessoa investe chama-se de capital. A soma do capital com os juros é chamada de montante. Se eu colocar o capital e juros, é um montante. Isso a gente já viu na aula anterior a esta. A taxa de porcentagem que se paga pelo empréstimo do dinheiro, ela chama-se taxa de juro. Então, a taxa, que é percentual, tem esse nome. É a taxa de juros. Então, de 3%, 6%, 7%, 1% é a taxa. Capital, montante e taxa de juros, ok? Cálculo de juros simples. Para determinar a remuneração que será paga pelo aluguel de uma certa quantia, podemos utilizar o sistema de juros simples ou então o sistema de juros compostos. Os juros simples são sempre calculados em relação ao capital inicial, ao valor que você vai colocar primeiramente ou vai emprestar, período a período, cada um dos períodos. Assim, o valor dos juros é constante em cada período de tempo. Esse juro ele não aumenta, ele é sempre o mesmo. Juro não é juro em cima de juro, tá? A expressão matemática utilizada para o cálculo das situações envolvendo juros simples é a seguinte. Vamos ver qual é a expressão, qual que é a formulazinha para fazer. É esta daqui. J igual C vezes I vezes T dividido por 100. Essa é a fórmula que nós utilizamos para fazer o cálculo dos juros simples, onde J são os juros, C é o capital e o I é a taxa. E o T é o tempo ou período que foi emprestado ou então que foi aplicado determinado valor, ok? Então, mesma unidade de medida sempre. A taxa e o tempo, o período, tem que estar na mesma unidade.
Se a taxa está em mês, o período tem que ser em mês. Se a taxa está em ano, o período tem que ser em ano. Sempre atentar para esse detalhe. Se não atentar para isso, você pode acabar errando a questão daí, tá? Então vamos para essa situação. Cintia aplicou R$400 e recebeu R$2 de juros simples a cada mês aí que ficou aplicado o dinheiro. Qual será o montante no fim de 5 meses de aplicação? Então ela colocou R$400, 2% de juro que ela recebe, quanto que ela terá depois de 5 meses de aplicação? O juro a gente não sabe, o capital é de 400, a taxa I é de 2%, então está ali 2% ao mês, importante saber isso, e o tempo 5 meses, 5 meses é o tempo. Então, prosseguindo, o que nós vamos ter? C vezes I vezes T, dividido por 100. 400 vezes 2 vezes 5, 400 vezes 2 vezes 5, isso vai dar 4.000. E 4.000 dividido por 100, basta cortar 2 zeros de cima e 2 zeros de baixo. Corta os zeros, teremos ali 40. Então, quanto que a Cíntia vai receber de juros depois desses 5 meses? R$40, tá? Mas ele diz, qual a pergunta? Qual será o seu montante? Quanto que ela vai ter? Ela vai deixar os R$400 e depois de 5 meses ela vai olhar a conta dela. Quanto que terá na conta da Cíntia depois desse tempo? Então é o montante, juros mais capital. 40 que foram os juros, mais o capital, que foi o valor investido. Então ela vai verificar a conta dela e lá na conta dela da Cíntia haverá R$440. Ok, pessoal? Então esse é o valor que ela terá. Vamos para a próxima. Kleber recebeu R$37.950 de herança e ele resolveu depositar esse dinheiro em um fundo de investimento a uma taxa de 8% ao ano. Então rende 8% ao ano. No sistema de juros simples, qual será o juro obtido depois de 2 anos? Depois de 2 anos, ele vai pegar a herança dele, vai deixar aplicada nesse fundo, que tem essa taxa de 8% ao ano, quanto que ele terá depois de 2 anos, ok? Então vamos lá. Juro nós não sabemos, o capital é de 37.950, o índice, que é a taxa, vai ser de 8% ao ano e o tempo será de 2 anos. Fazendo lá, colocando na expressão matemática, que a gente calcula o juro aí, ficará da seguinte forma. J é igual a C vezes I vezes T, dividido por 100. Então, teremos 37.950 vezes 2, vezes 8, vezes 8, vezes 2. Fazendo esta multiplicação, 607.200 dividido por 100. Para dividir por 100, a gente já aprendeu, não precisa montar o algoritmo da divisão. Basta cortar os dois últimos zeros, tanto do numerador como do denominador. Então, o juro será 6.072. Então, esse é o juro que vai ser obtido aí depois de 2 anos. Então, o juro obtido após o período de 2 anos será ou foi de R$6.072. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Pedro fez um empréstimo de R$18.200. A taxa de juros simples de 2% ao mês. Ele emprestou o dinheiro desta vez. Não fez uma aplicação, ele emprestou, ele precisou desse dinheiro. Quanto pagará de juros ao banco após um período de 2 anos? Beleza, então a taxa de 2% ao mês, quanto que ele vai pagar de juros depois de 2 anos? Preste atenção, pessoal. A taxa, ela está em mês e o período está em anos. Não estão na mesma grandeza. Então, vamos ter que fazer uma alternância, uma mudança aí. Então, os juros não sabemos. O capital, o valor que ele emprestou, que é de 18.200. A taxa vai ser de 2% ao mês. E o tempo que ele está em 2 anos, nós vamos ter que modificar esse tempo. Se a taxa é mês e o tempo é anos, vamos transformar os 2
anos em meses. 2 anos serão quantos meses? 24 meses. Portanto, depois de 24 meses. Agora sim, taxa e tempo na mesma unidade de medida, meses. Usando a expressão ficará da seguinte maneira: J vezes I vezes T, capital vezes o índice, que é taxa vezes o tempo, 18.200 vezes 2 vezes 24 dividido por 100. Esta multiplicação dos numeradores vai nos dar lá 873.600 dividido por 100. Corta os dois últimos os dois últimos zeros, tanto do numerador como do denominador, teremos 8.736 de juros cobrados. Então, o juro que o Pedro pagará ao banco será de R$ 8.736. Próxima questão. Um capital de 8.400 foi aplicado nos sistemas de juros simples durante 200 dias a uma taxa de 12% ao ano. Qual o juro produzido por esse capital nesse período? Calculando o juro, não montante. Então, calculamos lá, capital 8.400, a taxa de 12% ao ano, o tempo de 200 dias. Vamos fazer uma transformação aí de dias para ano. Então, 200 sobre 360 vai dar 5 nonos. Então, o nosso tempo ficará de 5 nonos, porque olha só, taxa e dias, taxa e tempo são diferentes. Então, vamos transformar. Ele não chegou a dar um ano, né? Não chegou a um ano, chegou a uma fração aí de um ano, que foi os 5 nonos. Fazendo a substituição, 8.400 vezes 12 vezes 5 sobre 9 dividido por 100. Então, fazendo toda esta multiplicação, deu ali para nós 560 de juros. Então, os juros produzidos foram de R$ 560 depois destes 200 dias a uma taxa de 12% ao ano, e o valor ali, o capital, foi de R$ 840, capital aplicado. Então, muita atenção. A taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. Se está mês, tem que estar mês. Tempo em mês, taxa em mês. Taxa em ano, tempo em ano também, tá? Senão não dá certo. Então, exemplos aqui. Taxa anual, tempo em anos. Taxa mensal, tempo em meses. Taxa diária, tempo em dias. Então, muito importante isso. Devemos considerar o tempo de acordo com o calendário comercial, com o ano possuindo 360 dias e o mês possuindo 30 dias. Então, o ano comercial, 360 dias e o mês comercial, 30 dias. É esse que nós vamos levar em consideração, certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, que tenham gostado dela. E para verificar se vocês conseguiram entender, aprender o conteúdo de hoje, é de extrema importância fazer as atividades propostas, pois elas auxiliam e muito na aprendizagem de vocês. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.